E aí, seu abençoado, sua abençoada, tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar hoje sobre Jonas. Teimosia. Quem foge do que foi chamado para fazer, tá bom? Bom, o negócio é o seguinte, começando já no início do começo. Se você tem algo que você foi chamado para fazer, você sabe o que você tem que fazer e você foge daquilo que você já aceitou que faria, você vai sofrer com isso, você vai fazer quem anda contigo sofrer também. Então, cuide com quem você anda, porque a gente tem que amar a todos, mas cuidar com quem anda. Porque Jesus, ao libertar o Gadareno queria andar com ele, mas Gadareno carregava algo que tinha sido liberado sobre ele para libertar outras pessoas. Então Jesus disse para ele assim: não, tu não vai comigo nada. Essa é na nova tradução do Fernando. Você não vai comigo nada. Agora você vai lá para sua casa e vai pregar para os da sua casa. E aí diz que ele pregou para uma Decápolis. Decápolis naquela época significava 10 cidades. Gadareno deixou de ser endemoniado, Gadareno o nome dele, porque ele tinha uma legião de demônios. Ok? Então ele chegou pelado diante de Jesus. Bom, você deve saber sobre essa passagem. Ele chegou pelado diante de Jesus, ele se cortava, ele se mutilava e todos, ninguém gostava dele, todo mundo passava longe dele, eles amarravam ele com correntes, ele soltava as correntes, enfim. Ao chegar Jesus naquele lugar, que é depois de uma tempestade, que é do que a gente vai falar hoje, ele é liberto. Depois que ele é liberto, Jesus envia ele como um anunciador da palavra, anunciador. Ele vai anunciando então o que tinha libertado ele, e através do que libertou ele, ele vai libertando outras pessoas e levando a salvação. Ou seja, ele não foi teimoso, ele não guardou aquilo ali só para ele, ele não quis a salvação só para ele, a liberdade só para ele. Ele foi anunciar a salvação, que havia uma liberdade. E às vezes você está preso em algo que não é necessário, às vezes você está amarrado em algo que você não precisa, por ser teimoso, por ser teimosa, e por insistir em algo que não precisa mais insistir. Quando você segura uma corda com um peso muito grande, que você pode soltar essa corda e carregar de outras maneiras aquele peso, você alivia o peso sobre a sua mão e pode colocar o peso em um carrinho de mão, em uma caminhonete, em algo para que haja uma solução sobre aquilo que você tem que fazer. Às vezes você fala assim: ai, meu peso é muito grande, que não sei o que tá muito difícil. Mas será que é muito pesado? Ou será que o seu ponto de carregar a sua visão de solução de problema, de carregar isso, de resolver isso, não está distorcida de como poderia ser? Porque quando você tenta puxar muitas coisas, algo muito pesado com uma corda, essa corda acaba ferindo sua mão. Ao ferir sua mão, você se torna machucado e cada vez fica pior. Então, qualquer pessoa que pode vir tentar te ajudar a puxar, você briga com essa pessoa. Porque você vai achar que a pessoa não está sabendo fazer certo. Só que não é que ela não está sabendo fazer certo. É que você acaba se machucando quem vem tentar lhe ajudar. E aí sai dois machucados e você continua com o seu problema. Primeira coisa, o que você não consegue carregar sozinho não desiste de carregar, mas descansa. Porque quem está cansado precisa descansar e não parar.
E se tá pesado, alguma coisa tem de errado. Que a palavra vai dizer que o jugo é suave e o fardo é leve. E antes ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se está pesado é porque você está fazendo algo de errado ao carregar este fardo. Porque Jesus diz que o fardo dele é leve. Peraí. Então, veja e reveja. Teimosia. Jonas foi teimoso. Jonas foi para o sentido completamente oposto de onde ele teria que ir. Não seja um Jonas. Obedeça. 120.000 pessoas foram salvas da ira de Deus. Se você conhece um pouco da palavra, você vai ouvir de Sodoma e Gomorra. E da tal mulher de Jó que foi virada estátua de sal ao olhar para trás. Sodoma e Gomorra foi destruída. Completamente destruída. A cidade de Nínive seria destruída também pela perversidade que subiu até o trono de Deus. Jonas pegou o sentido oposto. Eles tiveram que jogar Jonas do barco. Porque quando o problema que você está passando não é por sua culpa, é porque você aceitou algo dentro da sua vida que você não precisava, porque eles não precisavam necessariamente da passagem de Jonas para ir até o destino deles. Porque ali vai dizer que Jonas comprou a passagem para ir. Se Jonas comprou a passagem para ir é porque ele comprou o acesso para estar ali. Quem está na tua vida comprou o acesso como? De forma barata? Tá dizendo que eu tenho que cobrar quem entra na minha vida? Não. Só que tem pessoas que pagam para entrar na sua vida de uma maneira que você acha que aos seus olhos é bom, mas os problemas que essa pessoa te traz não provém do que você precisava carregar. Nem sempre o que você carrega com alguém ou de alguém necessariamente é seu. Porque a palavra diz que quem carrega o nosso fardo pesado é Deus e não a gente. Com alguém. Você só carrega algo de alguém necessariamente se você for casado. Porque você se torna uma só carne. Então você se torna um ao se casar. Somente assim. Ah, mas e o meu filho? Oh, teu filho, você só cuida dele e cria. Porque esse fruto é gerado por alguém que escolheu ele. E esse alguém é Deus. Pois é um fruto. Você é uma árvore. A gente gera frutos para Deus. Nenhuma árvore experimenta do seu fruto. Porque os frutos servem para ser alimentados outras pessoas. Então o seu filho, sua filha que você cuida hoje, que você educa hoje, vai alimentar outras pessoas. Por isso que você tem que cuidar. Cuide a sua teimosia para não atingir o seu filho, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, seu amigo, os ambientes que você anda. Pois o teimoso ele leva tempestades desnecessárias para pessoas que não precisariam se preocupar com aquilo. Deus é tão bom que em meio àquela tempestade toda eles acabaram se enchendo de grande temor e creio eu que eles devem ter até se convertido ali naquele barco. Porque a palavra diz que ao jogar Jonas na água, eles diziam assim, Deus, que não venha cair sobre nós a tua ira e o sangue deste homem sobre nós ao jogar ele à água. Então,
Ali Deus já começou o milagre. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você foi chamado para fazer. Se trata de que não é como eu quero, e sim como Ele quer, a gente vai entender que é quanto a gente está disposto a entregar. Porque quando não se trata mais de o meu querer, e sim o dele, você só tem que estar disposto a entregar o que você carrega. Assim como aquela passagem da primeira multiplicação dos pães. Os discípulos falaram para Jesus despedir a multidão, porque eles não tinham condições de alimentar todos, porque eles achavam que o que eles tinham e o que eles carregavam era pouco para alimentar aquela multidão, que ali vai dizer que era cerca de 5.000 homens, 5.000 homens, fora mulheres, crianças e demais pessoas. Só que aí é interessante que a gente vai entender que a gente pensa que o que a gente carrega é pouco pra gente. Só que o que às vezes é pouco pra você é muito pra outra pessoa. Porque você não pode medir o que você carrega quando não provém de ti o que você carrega. Você apenas é alguém que pode dar aquela palavra para aquela pessoa que precisa se conectar, se chegar, conhecer a Jesus de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. Porque ouvir de falar de Jesus é que nem quando a gente ouve falar de uma comida que a gente nunca experimentou, de uma comida que a gente nunca desfrutou dela. Não adianta de nada eu te falar de um prato que é ótimo, que é lindo, que é maravilhoso, que é gostoso e que sacia a fome, sendo que você nunca comeu esse prato, sendo que você não experimentou. Assim é falar de Jesus, assim é a presença do Senhor na nossa vida, assim é a gente entregar aquilo que Ele nos coloca. Não adianta de nada muitas pessoas se alimentando de algo que é só para elas. Jesus não é só para uma pessoa. A palavra não é só para alguém único, mas é para todos aqueles que querem. E aí eu te deixo essa pergunta. Você quer se alimentar? Você quer ser saciado? Eu te garanto que você não sentirá mais fome. Você não sentirá mais sede, espiritualmente falando. Porque ali ele vai dizer que aquele que tem e dá, mais lhe será dado, em Mateus 13:12. O que você tem não é pouco, mas para você receber mais, você precisa entregar, nem que seja o pouco. Não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é o mínimo, é o mínimo. Porque até alguém que é corrupto, alguém que é mau, muitas das vezes dá muito dinheiro para as pessoas, ajuda muitas famílias. Mas o dinheiro é o mínimo daquilo que você pode fazer a alguém, que é um alimento espiritual. Ame mais, faça mais, e não precisa ser um impossível, mas é aquilo que o seu coração pede para você fazer, mesmo que ninguém entenda. Se o seu coração está conectado com Jesus, faça o que Ele coloca no seu coração, porque nunca vai partir do mal abençoar alguém. O mal nunca vai querer abençoar ninguém, mas sim Jesus, sim o Espírito Santo, sim aquele que nos traz paz. E até a próxima. Tamo junto, até depois do fim. Se cuide e faça um excepcional dia ou uma excepcional noite se você está assistindo de noite, ou uma excepcional tarde se você está de tarde. Ererê!